caminhoneiro. Oi, mundo! Hoje a nossa queridíssima Carla Niland convida a Kátia Martins para refletir sobre o direito de envelhecer dignamente. Vamos acompanhar essa reflexão. Boa noite, Kátia. Boa noite, Carla. Boa noite, comunidade Papareia. No nosso envelhecimento, como é que a gente lida com tudo isso, com essas chuvas, com essa umidade? Como é que sai para fazer caminhada? Como é que sai para fazer exercício? Como é que a gente faz para se cuidar, não é? Como se motiva para sair de casa, né? Como fazer ter essa motivação mas a gente precisa se movimentar, né? Nem que seja dentro de casa. Se não tem como sair para fazer uma caminhada, esse tempo, vamos procurar uma atividade na cadeira, adaptar o que a gente tem em casa para se exercitar, um cabo de vassoura para levantar, baixar, né? Tentar de alguma forma dar que a gente precisa para o envelhecimento ativo desse movimento todo, né? Pois é, né? É necessário, né? É necessário. É necessário. Até porque a questão da saúde está ligada diretamente com a alimentação, atividade física e tudo mais. Mas o que mais me preocupa aqui no Sul, né? Eu estou falando do Sul porque a gente tem pessoas que nos ouvem, que estão ao vivo ou que vão ver depois de vários locais do país, né? Quiçá fora do Brasil, né? Então, Talvez. aqui no Sul... Caminhei os links para algumas pessoas de fora. Eu também. Então, assim, aqui no Sul, essa questão da oscilação, né? Tu tens uma mínima, às vezes, de 7, 8 graus, e no mesmo dia tu tens uma máxima de 20, uma amplitude térmica muito, muito grande, né? Muito grande mesmo. Pois é, falando... isso te preocupa em função até da saúde, nessa questão do envelhecer, né, dos 60 mais como eu, né, e dos 80 mais, porque alguns países 60 mais não consideram mais adiante, depende do lugar, né? No Brasil é considerado pessoa idosa quem tem 60 anos ou mais, né? A partir dos 60 anos já é considerado uma pessoa idosa. Inclusive, aproveitando para falar esse termo pessoa idosa, porque surge bastante discussão a respeito, né? Por que era o estatuto do idoso, agora é estatuto da pessoa idosa? Por que a gente tem que falar pessoa idosa e não falar idoso, né? E aí vem ao encontro do tema dessa noite, que é o Junho Violeta, os direitos, né? O direito de envelhecer com S sendo, né? Um envelhecimento digno, saudável. Então, foi trocada essa nomenclatura de idoso para a pessoa idosa, justamente para que as pessoas 60 a mais, e também a sociedade como geral, passassem a perceber quem tem 60 anos ou mais como pessoa. Como pessoa. Por isso que tem a palavra pessoa idosa na frente. Porque o que acontecia? Parecia que a pessoa antigamente completava 60 anos, virava idoso e perdia os seus direitos. Né? Passava a ser visto como um peso para o INSS, um peso para a família, como um fardo. Chegou os 60, chegou os problemas, memória, saúde, mobilidade, o gasto maior com medicamento, aposentadoria, que não dá para quase nada, né? Então, se regulou que não seria mais idoso, porque ele é uma pessoa, independentemente se tem 60, 80, 90, 100, 20, 30, é pessoa.
e como pessoa, como cidadão, tem direito aos seus direitos. Uma redundância, né? Direito aos seus direitos. Não, mas é que nem sentir o sentimento. Né? É. As pessoas não sentem o sentimento, elas têm dificuldade de sentir o sentimento. Precisamos ser muitas vezes redundantes para podermos sermos compreendidos, entendidos, né? Então vem a questão da palavra pessoa na frente justamente para isso, para que quem tem 60 anos mais seja percebido como pessoa, como cidadão, e a partir daí legislação para eles, várias outras coisas. Kátia, eu estava me lembrando, eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei com HIV/AIDS logo que iniciou a pandemia, a epidemia no caso, não uma pandemia, uma epidemia. Logo que ela iniciou, eu trabalhei com HIV, né, com pessoas com HIV, e um dos termos que me incomodava muito é que chamavam de aidético, porque isso despersonalizava, né? Até que a gente foi educando as pessoas, uma pessoa com HIV, né? Uma pessoa com HIV. Uma pessoa que tem um vírus, que é o HIV. Ela é uma pessoa. Né? É que nem esse aspecto de despessoalizar, tu vai tirando a pessoalidade, né? Isso é uma das coisas mais perversas que tem, porque tu destitui a humanidade da pessoa. Hoje eu estava conversando com a doutora Cláudia Peixoto, que ela é advogada e é superintendente de direitos humanos aqui em Rio Grande, e é minha chefe. A Cláudia, muito orgulho. Tenho muito orgulho dela ser minha chefe. Eu gosto muito, muito dela. E não estou falando isso porque ela é minha chefe, não. É porque eu admiro mesmo o trabalho dela na área de direitos humanos e como pessoa. E nós estávamos conversando, né, que ela ouviu uma vez, agora não me recordo de quem que ela ouviu ou ela leu, né, que cada fase da nossa vida tinha uma cidadania diferente, né? Era uma cidadania diferente. Então, tu tens a tua cidadania de quando tu tens os teus 30 anos, aí tu tens a tua cidadania de quando tu tens os teus 60 anos, por exemplo, porque cada fase da nossa vida ela é vista e compreendida com direitos diferentes, com necessidades diferentes. Né? Vou dar um exemplo. No Estatuto da Pessoa Idosa, tem um artigo em que as pessoas idosas têm prioridade na tramitação de processos. Por exemplo, entendeu? Uma pessoa de 20, 30 anos que tem um processo na justiça, ela não vai ter essa prioridade de tramitação, porque, teoricamente, ela tem um tempo maior de espera até que as coisas se desarrolem e se resolvam, diferente de uma pessoa idosa. Que ela precisa desta agilidade, dessa rapidez, né? Então, por isso a cidadania é diferente em cada fase da vida. E aí eu trouxe para ela o seguinte, né? Que eu não tinha pensado sobre esse viés que ela me trouxe, né? Nós conversamos sobre envelhecimento, e que eu achei extremamente pertinente esse olhar dela, como também aí eu já fiz a seguinte analogia, que o envelhecimento também, né, tem essas facetas diferentes para várias pessoas. O envelhecimento feminino, por exemplo, ele é diferente do envelhecimento masculino. Na violação de direitos da pessoa idosa, por exemplo, a maior parte são mulheres que sofrem violência. Né? Já sofrem violência doméstica lá mais cedo, né? Mas também no caso de violação dos direitos da pessoa idosa, também lá estão as mulheres, justamente porque vivem mais. Né? A mulher vive mais que o homem. Aí a importância, né, desse junho violeta, né? Isso, do junho violeta, que eu digo assim, ó, não é o junho violeta. Infelizmente, são 365, 366 dias do ano violeta.
porque a todo momento há um direito sendo violado. Seja ele desde um lugar não respeitar a fila preferencial, por exemplo, ter um caixa preferencial, até uma agressão física, a uma violência patrimonial, financeira, psicológica, né? Porque a gente costuma normalizar algumas coisas, né? Não vê aquilo como uma violência. Por exemplo, tu chegar para uma pessoa idosa que está andando mais devagar, um exemplo, né? E tu empurrar aquela pessoa com uma certa força, vamos dizer assim, vai, seu velho, anda, vamos supor, utilizar esse tipo de expressão, inclusive, isso é violência, isso é violação de direito. Isso é uma espécie de agressão. E a gente normaliza, né? A gente vai ao longo da vida normalizando essas situações. Eu trouxe para a gente começar, Carla, duas coisas que eu achei interessante. Tu queres que eu coloque antes o vídeo ou tu prefere depois? Eu quero ler essas duas coisinhas que são bem rapidinha, porque elas vão fazer a introdução ao vídeo. Tá. Lá no Estatuto da Pessoa Idosa, eu vou ler porque o meu cérebro já não me permite memorizar tantas coisas. Mesmo que o Estatuto da Pessoa Idosa seja uma bíblia para mim, né? Eu ainda preciso ler. Bom, do direito, capítulo 1, do direito à vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 10º, que é do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. É a obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Ou seja, nós precisamos garantir em estatuto, primeiro, que o envelhecimento é um direito, né? E o envelhecimento ele não deveria ser um direito, porque o envelhecimento ele faz parte da nossa natureza. Se a gente lembrar das aulas de biologia, qual é o ciclo da vida? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Esse é o ciclo lá na biologia, quando a gente estuda. Mas eu acho que falta aí no meio envelhecer, né? E morrer. Sim, que aí a gente já pula ali do se reproduzir, aí já vira adulto, tudo mais, depois envelhece e morre. Mas entende que a biologia tem uma falha aí, porque reproduz e aí tu pode morrer. Então, quando uma mulher sai da fase reprodutiva, ela não interessa mais. Bem por aí, né? Então, realmente, falta na biologia ali essa parte do envelhecer. E aí nós viemos para o estatuto, onde precisa estar escrito isso, essa garantia, né? Precisamos envelhecer, está no estatuto. O estatuto garante que eu tenha o meu direito de envelhecer. E eu, particularmente, acho um absurdo a gente ter que garantir esse direito, porque era uma coisa que era para ser natural. Por que precisa estar escrito? Por que precisa legislar sobre o meu direito de envelhecer? Né? Da mesma forma que no estatuto está lá que é a obrigação do Estado, é a obrigação da sociedade, assegurar a pessoa idosa liberdade. Né? Liberdade. O respeito, a dignidade. Por que a gente precisa legislar e dizer que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de ser respeitada? Porque, para mim, isso é uma coisa que é inerente à raça humana, né? E aí eu pergunto a ti, Carla, e a quem está nos ouvindo, e essa pergunta eu já venho fazendo há alguns dias em todos os locais em que eu dou uma entrevista ou que eu dou uma palestra. A partir do momento que nós precisamos garantir o direito ao envelhecer
e garantir, através das leis, que esse envelhecimento seja respeitado, livre e digno, será que nós não estamos falhando enquanto humanidade? Ah, sim. Mas eu não acho que seja uma falha da gente como humanidade. Eu acho que nós temos uma questão importante aí, né? Eu vou entrar para antes da gente colocar o vídeo, eu acho que tem uma questão que é da produção. O que acontece? Quando a gente estava falando da biologia, né? Então, reproduz, nasce, cresce, reproduz e morre. Quer dizer, se a gente colocar assim, nasce, cresce, produz, não produz mais, pode morrer. Né? Então, nós também estamos falando que tem um atravessamento dessa nossa cultura capitalista, né? Dessa cultura da produção. Se não produz mais, então não serve mais. Tá? Então, claro que isso é desumanizar. Tá? Isso é desumanizar. Então, tu só é humano se tu tem capacidade produtiva. Serventia, capacidade produtiva. Se tu não tem serventia em capacidade produtiva, porque o saber, a sabedoria, o conhecimento, ele não importa mais, importa só a produção. Né? Então, acho que é um pouco, eu acho que tem muito desta forma, né, de se lidar, sem contar que agora as pessoas vivem muito mais, né? Eu vejo por mim, assim, a minha avó com a idade que eu tinha era uma senhorinha, né? Eu não me sinto uma senhorinha, saio por aí, faço festa, faço todas as coisas. A minha avó era super, minhas avós, uma então era completamente comportada, né? Então, é outro tipo de coisa, é outro tipo de momento social também, né? E claro, o que acontece? O abandono está cada vez mais intenso, daí tu tem que ter lei para poder dar conta, de botar limites, de amparar, né? Que é o que tu está dizendo assim, olha, existe uma lei, tem que ter lei para, como tu está dizendo, tem que ter lei para algo que é natural, que seria óbvio, né? Que seria o óbvio, não é? Eu vou colocar aqui o vídeo esse, pode ser? pode ser. Vou botar aqui. Eu vou botar um videozinho, gente, que eu capturei no Instagram. O nome de onde eu capturei está no próprio vídeo, tá? Opa, não é esse. Espera aí. Ah, é o de baixo. Aqui. Dona Maria, quantos anos a senhora tem? 98. 98. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 4, meu e uma de criança, mas não tenho lugar na casa do meu filho. Sei. A senhora quer me contar, me falar a sua poesia? A senhora vai me falar a sua poesia? Agora? Agora, pode falar, querida. A senhora que fez. Quem sou eu? Uma anciã que não tem nome, é apenas a velha. Quem sou eu que olha para o presente e vê no livro desfolhado satém desilusão? Sou uma estrela opaca, sem brilho, escondida num cantinho do céu que ninguém me observa. Quem sou eu? Uma anciã que não tem nome, é apenas a velha. Se vocês estiverem me vendo ou me ouvindo, eu quero que vocês saibam que esses olhos cansados, sem brilho, muito chorou por vocês nas noites de vigília. Essas mãos calejadas, feias, enrugadas, muito trabalhou para que nada faltasse a vocês. Esses pés já cansados, muito trilharam caminhos bons para dar bom exemplo a vocês. Quem sou eu? Uma anciã que não tem nome,
e desprezada pela família. Muito bonito. Isso a senhora fez para os seus filhos? Eu fiz para eles escutar. Não sei se eles escutaram. Muito obrigado. Pastor, doutor Otávio, meus filhos não são pobres. Meus filhos não são pobres. Eles têm casa boa, eles têm bonito. Não tem lugar para mim lá. Entendi. Eu Dá um acho que nó. a vez que eu assisto, e isso me dá um nó. 98 anos passando por isso, desta maneira. 5 filhos. Um poema que ela fez tão dolorido, né? Nossa, quem sou eu? Né? Uma Uma anciã. anciã sem nome. Eu perdi minha identidade, né? Mas vê, é dor, e a poesia diz da dor, né? Quando a gente escreve, quando a gente usa as palavras, quando a gente usa a arte, por mais que doa, reduz um pouco, né? Essa senhora de 98 anos, que nós não sabemos o nome dela, apenas que é uma anciã, como ela se diz, né? Dona Maria. Dona Né? Maria, tá, Dona Maria. A Dona Maria, ela ali tem a violação de vários direitos. Naquele testemunho dela ali, dá para ver vários direitos dela sendo violados. A negligência, o abandono, né? Mas eu também costumo dizer, Carla, com a gerontologia, quando eu comecei a cursar gerontologia, eu comecei a ver vários tipos de pessoas idosas. E uma das coisas que eu aprendi é que só é uma pessoa, toda pessoa idosa já foi jovem. Já foi jovem, né? Então tem uma história por trás, que muitas vezes a gente precisa também tentar compreender. Eu ouvi um relato, por exemplo, desta semana, de um senhor, né? Não dele, de alguém que recebeu a denúncia deste senhor e comentou comigo, em que ele estava vivendo abandono, vivia abandono, e ele queria que os filhos assumissem. Ele estava doente, já não tinha mais aposentadoria, né? Já tinha feito todos os empréstimos possíveis, inimagináveis lá do INSS, vivendo com sujeira, pouca alimentação, uma situação bem crítica, assim, que tu olha e tu pensa assim, nossa, coitado, como é que pode, né? E ele relatando que os filhos tinham condições financeiras, que eram pessoas, né? Foi-se atrás, eu soube que foram atrás da família deste senhor. A família deste senhor foi embora, foi morar num outro estado do brasileiro e saíram daqui fugidos, na boleia de um caminhão, porque ele espancava a mãe deles e abusava sexualmente de cada um dos filhos. Então, é isso que eu quero mostrar, assim, ó, toda história ela tem os dois lados. Não estou dizendo que é o caso da Dona Maria, sabe? Porque é muito mais difícil uma mulher ter tido ao longo da sua vida esses tipos de atitude que é mais comum, infelizmente, né, masculino, dos homens terem esse tipo de atitude de abuso, de violência, né? Então, o que eu quero dizer? Que a gente precisa também ter este cuidado, ter este olhar nas histórias que nos chegam, né, de abandono, de negligência. Será que o que essa pessoa fez para que ela esteja passando por isso neste momento? No caso da Dona Maria, é um caso bem diferente deste caso que eu te relatei. Mas eu quis trazer aqui duas situações de abandono distintas, entendeu? Que a gente precisa ter esse olhar. Que tem uma coisa que é abandono, né? Que pode ser o caso dela,
E que eu acho que é, porque quando ela diz assim que os pés que trilharam, né, o caminho, as mãos que, os olhos que ficaram à noite cuidando, As mãos zelando, calejadas. as mãos calejadas, né? Quer dizer, uma mulher que trabalhou, que talvez não tenha, por trabalhar, talvez não tenha conseguido dar toda a atenção que os filhos precisavam, porque, não sei, será que ela não teve que sustentá-los? Será que ela não Né? foi mãe solo? Será que não foi mãe solo? E ela é de uma inteligência incrível, assim, ela tem uma capacidade poética imensa, né? Porque é poesia, o que ela fez é poesia pura, né? Sim, poesia com É, muita dor, com muita. Olha, ela conseguiu passar ali a realidade dela e que é a realidade de muitas pessoas idosas em nosso país. ah, é. Infelizmente. Mas Infelizmente. tem uma coisa que eu acho que e é muito diferente do que a situação desse pai que tu relatou, né? E a gente não sabe o que aconteceu com esses filhos dela, o que que acontece, mas eu penso que independente disso, tem algo da dor que a gente tem que olhar, sabe? Que a gente tem que ter cuidado, né? E investigar, como tu disse, tem que investigar, tem que ir atrás e investigar, né? Sim. Saber o Eu, porquê, né, daquela situação o caso desse senhor que eu contei, ele já é uma pessoa idosa, já tem mais de 60 anos, inclusive, né? Então é bem triste essas situações quando nós nos deparamos, né? Semana retrasada aqui na cidade, por exemplo, foi resgatada uma senhora de 85 anos de cárcere privado, em que o filho mantinha ela, filho 48 anos, se eu não me engano, mantinha ela presa dentro de casa. Ela foi encontrada já num estado de saúde bem debilitado, já fazia alguns dias que estava sem se alimentar. O filho confiscou o cartão dela, e isso é muito comum, né? eu Muito ia comum. dizer, isso é uma violência enorme, né? Confiscar o cartão e, e pegar a aposentadoria, né? Isso é muito comum. E aí o que acontece? Pega a aposentadoria, faz todos os empréstimos. Aí quando não dá mais para fazer empréstimo nenhum e que a pessoa já está debilitada, o que tu faz? Ou ele lá manteve num cárcere privado, né? Ou tu larga na rua e abandona. E aí por isso que as institucionalizações estão crescendo muito, assim como a população idosa de rua também está crescendo. A Cris trouxe uma coisa importante aqui. Eu quero dar boa noite aqui para Leco, Mel e Luca, para a Cris, que trouxe essa questão, o Lauro, que falou que o vídeo foi emocionante, que ela é super lúcida, é verdade. A Cris diz que o abandono afetivo é crime. O Rogério Maduré, boa noite. E aí diz aqui, a importância de profissionais preparados para avaliar e intervir neste tipo de situação está cada vez mais urgente. Dona Maria deu voz a algo que muitos passam e que ficam na invisibilidade. É exatamente isso. Pensei nessa questão da voz mesmo, né? Claro, e deram espaço para ela aí, né? Apesar de eu achar que não foi muito acolhedor, tomara tenham acolhido depois. Eu achei o jeito do pastor, porque ela fala pastor, né? Fala o nome do É, pastor. Um tanto quanto grosso no manejo com ela, sabe? Um tanto quanto também rude. achei. Um tanto quanto rude, mas talvez seja o jeito dele de ser assim, né? É, O que de falta qualquer forma, também deu espaço, gravou, deu espaço para ela dizer da poesia e trouxe até a gente essa é possibilidade. Né? uma outra coisa também, Carla, que eu percebo é a revitimização, né? O que é a revitimização? É tu ter que contar várias vezes aquela tua história e tu ter que reviver aquela dor, aquela sensação, né? Então, por exemplo, é uma pessoa idosa que de repente vai procurar uma ajuda
Aí ela vai num determinado local, aí ela conta aquela história, e aquele local diz assim, não, mas isso não é comigo, tu tens que ir em tal lugar para contar essa história, para fazer a denúncia, um exemplo, né? Aí vai no outro local lá, aí ela novamente conta toda aquela história, revive toda aquela dor, para daqui a pouco, não é aqui, é não sei aonde. Então também eu acho que falta uma divulgação maior sobre os canais de denúncia, onde denunciar, a quem procurar, para não ocorrer essa revitimização. Porque imagina, ela já vive aquela dor, né? Já tem aquela dor com ela, e ela tem que contar, de repente, aquela dor dela várias vezes para várias pessoas diferentes, porque as entidades, as instituições não se comunicam. Mas Kátia, aproveitando, para onde a gente encaminha? Bom, a porta de entrada de denúncias, e que é a nível nacional, é o Disque 100 ou 181. Né? Disque 100 ou 181. É o canal de entrada. Ele é gratuito, funciona de qualquer telefone. Então, eu acho assim, que o Disque 100 é o mais fácil de denunciar. 100 ou 181. Tá? Mas eu acho que Disque 100 fica melhor, que é mais fácil das pessoas memorizarem e não vão esquecer. 100, Disque 100. Ele é um canal, isso aí. Ele é de nível nacional, ele é gratuito, funciona de qualquer telefone, então vai facilitar, porque muitas vezes a pessoa não tem como sair de casa, mas ela tem acesso a um telefone celular para ligar e denunciar. Né? E o Disque 100 vai encaminhar para os municípios essas denúncias, né, que vão lá e vão averiguar através da delegacia de polícia, né? Também, se tu quiseres, tu podes ir na delegacia, se teu município tem a delegacia da pessoa idosa, pode ir lá e fazer a denúncia direto na delegacia para investigação, para averiguação, né? E em que casos que a gente pode denunciar? Se vejo que tem um idoso sendo maltratado, ou alguma situação na casa, que outro dia eu vi uma situação que foi vizinhos que delataram, né? Porque por um reflexo, não sei o que, viram os maus tratos. Uhum. Por um reflexo da janela de outro prédio, assim, né? Uhum. Qualquer pessoa que veja uma situação de violência, de abandono, pode fazer a denúncia. E através do Disque 100 ela é anônima, então a pessoa não precisa se identificar, né? Ela não precisa deixar os dados dela lá. Ela não vai servir como testemunha num inquérito policial, por exemplo, porque é uma denúncia anônima. E muitas vezes as pessoas têm medo de fazer essa denúncia justamente por isso, pensando num envolvimento a posteriori, né? Mas tu opta por fazer a denúncia anônima, então não tem problema nenhum. Presenciasse. Marcel, tu viu, como tu falasse aí, os vizinhos viram através do reflexo? Vai lá, liga para o Disque 100 e diz, olha, eu presenciei, eu vi através de um reflexo uma situação assim, assim, assado, no endereço, tá? Porque o importante é tu passar no momento da denúncia a quantidade maior de detalhes possíveis, né? Chegou até mim, vou dar um exemplo, chegou até mim uma seguinte denúncia. Uma pessoa idosa está sofrendo maus tratos no bairro Cidade Nova, na cidade de Rio Grande. Tá? Bairro Cidade Nova. Aonde no bairro Cidade Nova? Sim. Na 15 de novembro, na Caramuru, na Colombo, na Portugal? Em que parte da Cidade Nova? Qual o endereço, não? Qual o endereço? Que tipo de situação que ela está sofrendo ali de violência? É o quê? É patrimonial? É sexual? É negligência? É psicológica? O que é? São maus tratos? Como é que eu vou adivinhar?
né? Como também chegou assim, aqui no condomínio em que eu moro, tem uma senhora que faz isso, faz aquilo, tá? Qual condomínio? Rio Grande tem vários condomínios, né? É de apartamento? É de casa? É no centro? É na parte periférica? É cassino? Onde é? E aí depois essas mesmas pessoas vão para a rede social e dizem assim, eu denunciei, mas não aconteceu nada. Mas olha o tipo de denúncia que chega. Pois é, isso que a Casey está colocando aqui. Ó. Hoje, como estudante de gerontologia, ainda mais perceptível o quanto sofre o idoso. O abandono começa no afetivo. Que falemos mais sobre um assunto tão importante e muitas vezes deixado de lado. Eu acho que isso que ela diz aqui, que falemos mais, né, é também a educação, porque se estão ligando e não estão dizendo qual é o condomínio, qual é o endereço no bairro, né? É porque as pessoas não se dão conta, muitas vezes, do óbvio, né? Isso que tu estava falando agora, bom, aonde? Né? Qual a rua? Qual o número? Qual o condomínio? Qual apartamento? Qual bloco? Né? Das pessoas poderem se dar mais conta que precisam da informação completa. Exatamente. Claro Eu acho que que às vezes, assim, por mim, isso gera tanta ansiedade em alguém que às vezes a pessoa não se dá conta de dizer o completo, de dizer, dar todos os detalhes, né? Principalmente o endereço correto e o lugar, né? aí eu acho que tem um outro viés também, Carla. É a questão daquela situação assim, eu fiz a minha parte, eu denunciei, mas não me comprometi. Uhum. Naquele medo assim, é anônimo, mas se eu passar tantos detalhes, eles vão pensar assim, pô, mas como é que tem tantos detalhes? Para ter tantos detalhes, ou é um vizinho ou alguém próximo. E aí tu já fica com aquele medo assim, que se descobrir que fui eu, se meu vizinho descobrir que fui eu que fiz a denúncia, será que eu não vou apanhar? Será que eu não vou sofrer uma agressão? Será que eu não... Sabe? Então também a gente precisa ver o lado do denunciante, de quem vai fazer a denúncia. Ele pode estar faltando detalhes, ou pela ansiedade, que ficou tão ansioso, tão nervoso, querendo falar, e que na hora as informações escaparam, fugiram, que acontece, né? Como também pode ser esse medo, mas ao mesmo tempo amenizar a sensação de não ter feito nada. Pelo menos eu liguei e fiz uma denúncia, mesmo que não completa, mas eu fiz a minha parte. Né? Tentar minimizar um pouco. Também pode. Isso é só minimizar a culpa, né? Porque a sua própria culpa, porque não é nada mais que isso quando tu não... Exatamente, porque não vai acontecer nada além disso. É só minimizar a culpa. Mas tem uma coisa que tu estava falando agora e que me chama a atenção, assim, é a questão do medo, né? Eu acho que o medo nos movimenta muitas vezes. E o medo é a maior fake news que nós mesmos criamos, né, para nós mesmos. Tá? O medo tem... Uma coisa é a prudência. Bom, eu não vou caminhar na beira desse... sei lá, dessa estrada aqui, porque tem um precipício aqui, se eu cair, me machuco, posso caminhar do outro lado, né? Mais seguro. Mas outra coisa é esse medo fantasia, né? Essa coisa que a gente cria, e se souberem que fui eu, então daí eu vou, porque é pelo ângulo, pelo não sei o quê, vão descobrir que pode ser que, né? Então, isso é uma fantasia, e é o medo. E o medo é uma fake news pessoal. Tá? E ele é uma das coisas que mais nos emperra na vida, para tudo. Nos sabota, né? A autossabotagem. Claro, e aí faz uma denúncia meia boca para só se aliviar da culpa e da responsabilidade que tem sobre o que viu, sobre o que está vendo. Porque se eu estou vendo, eu também sou responsável por isso. Tem um ditado que eu cresci ouvindo, né? Que é assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até que a mulher morre, né? Até que a mulher morra. Então, a máxima vale para a pessoa idosa, né? Deve meter a colher sim, né? Tu
está vendo uma pessoa idosa em situação de abandono, em situação de negligência, em situação de abuso, denuncia. E aí eu concordo com a Cris, concordo com a Casey, né? Falta o quê? Talvez uma divulgação maior, uma conscientização maior, talvez até mesmo dentro das próprias universidades que formam profissionais nessa área, de abordar mais essa questão, né? De ver de uma forma, de repente, mais aprofundada, porque muita gente desconhece, né? Desconhece o estatuto, desconhece os canais de denúncia, desconhece seus direitos. Então, falta, talvez, essa divulgação, essa informação, esse conhecimento. E uma outra coisa também importante de falar é que as denúncias, né, apesar delas estarem muito crescentes, e graças a Deus estão ocorrendo denúncias, estão podendo se fazer alguma coisa de positivo por essas pessoas que estão sendo tão violadas, tem a questão que muitos acabam não denunciando porque o seu agressor, né, o seu violador de direitos, vamos dizer assim, é um familiar, geralmente filho, geralmente, aí já entra de novo, geralmente é homem. Geralmente é o homem que é quem está abusando, negligenciando, violando. Roubando, né? E são cuidadores. Cuidadores, gente, cuidadores que eu estou falando não são cuidadores de idosos, não são os profissionais, é o cuidador, a pessoa responsável, o tutor, né, por aquela pessoa idosa ali. Geralmente são esses que quando tu vai averiguar, né, a denúncia, quem é o responsável por aquela pessoa idosa, é quem justamente, que deveria estar zelando, é quem está maltratando. Sim, fica, entra num lugar de exploração, né? Explora. Aqui, acho que é isso aqui, ó, que a Cris diz, é preciso ter confiança de que o anonimato será mantido. Quem irá tratar a situação é preparado para preservar a denúncia como anônima. Isso tem que estar muito claro. Então, se eu denunciar, como é que vão saber, a não ser que a pessoa não esteja preparada? E está aqui, ó, a pessoa está preparada. Se está lá trabalhando, ela não vai, ela não é anônimo, né? A gente tem que confiar. Exatamente. Né? Exatamente. E eu recebi uma denúncia não anônima, né? A pessoa veio conversar comigo diretamente, porém, eu passei para os canais aqui que eu tinha que repassar de forma anônima. Né? Eu não disse quem era, né? Mas passei os dados. Disse aonde estavam acontecendo os maus tratos, que maus tratos eram esse. Passei as informações necessárias para que os órgãos competentes possam ir averiguar. Mas eu não disse a minha fonte. Então, aproveitando a questão do junho, né, Violeta, de prevenção aos maus tratos e violência contra o idoso, o que a gente pode considerar como passível de denúncia? Bom, o que a gente pode considerar como passível de denúncia, né? Tudo que for violação de direito. Tudo que for violação de direito é passível de denúncia. Por exemplo, tu tá sabendo que tu tens um familiar teu, é um exemplo, tá? Que é uma pessoa idosa, que fragilizada, essa pessoa não tem mobilidade, pensa aquela pessoa que é bem dependente, tá? Bem dependente. Não tem mais autonomia, não tem mais independência. Um exemplo. E aí que esse teu conhecido, esse teu familiar, ele está sob tutela,
de uma outra pessoa, e tu sabe que esse teu familiar tem uma boa aposentadoria, uma boa renda. Tá? Mas toda vez que tu vai lá visitar, ele tá sujo, sabe? A casa tá uma bagunça. Tu tem notado que ele tá cada vez mais triste, cada vez mais cabisbaixo. E aquela realidade dele não condiz com a aposentadoria que ele recebe. Que ele era para estar numa situação de vida melhor do que aquela que está apresentando. Bom, aí já está acontecendo alguma espécie de violência. Aliás, várias espécies de violência. Porque se ele está vivendo num ambiente sujo, num ambiente insalubre, tem negligência. Se ele está passando necessidades, tendo uma aposentadoria boa, por quê? A pessoa que é o tutor confiscou o cartão e ele não tem mais acesso às contas dele. Ele começa a se isolar, não querer mais participar das atividades. Tudo isso são situações que nos acendem um alerta para uma situação de violência, né? E aí tu pode, por exemplo, ligar para esse Disque 100 e dizer, olha, eu quero fazer uma denúncia, eu vou criar nomes aqui fictícios só para ilustrar, né, ficar mais lúdico, vamos dizer assim, mais didático. Olha, eu quero fazer uma denúncia, o senhor Astrogildo, né, aposentado lá da aeronáutica, o mais alto cargo da aeronáutica, ele tá... Fui visitá-lo, ele é meu tio, e a casa tá suja, ele tá mal vestido. Tu ali, tu te identificou como sobrinha, tá? Tu te identificou como sobrinha porque tu queria passar uma credibilidade naquela informação ali no telefone. Mas o Disque 100 vai manter esse anonimato, ele não vai dizer, ele não pode dizer que foi uma sobrinha do seu Astrogildo, ele vai manter esse anonimato, tá? Ele é meu tio e eu fui lá visitar e vi que ele estava nessas condições. O tutor dele é o filho está com um carro, o filho não trabalha, mas o filho está com um carro tal, está vestindo roupas não sei o quê, né? Então, o Disque 100 vai encaminhar para o Conselho Municipal, para o CREAS, né, que tem nos municípios, para a delegacia do idoso, e eles vão averiguar essa denúncia e vão lá. Por que o seu Astrogildo está vivendo nessa situação? Se o filho não trabalha e o dinheiro é da aposentadoria, daria para sustentar os dois e quem está tendo a boa vida é o filho. Entendi. Eles fazem vai averiguar, né? Então, tudo que tem a ver com situações de perda de direitos, de autonomia, de cuidado, de alimentação, né? de higiene. Então, Outra situação. Vamos supor que tu tens o costume de visitar o seu... Vamos continuar com o seu Astrogildo aí, né? Que tu vai lá visitar o seu Astrogildo e o seu Astrogildo toda vez está com um machucado diferente. Está com um hematoma no braço, aí ele está com o joelho ralado, e sempre com aquela desculpa, eu sem querer me bati, eu sem querer cair, que pode ter sido sem querer realmente, mas pode ser que ele esteja sofrendo uma agressão, né? Então, tudo a gente precisa ter esse olhar mais ampliado, né? A pessoa costumava sair, agora não quer sair, só quer ficar em casa. Por quê? É uma depressão ou será que está sofrendo alguns maus tratos? Outra coisa, né? Um tipo de violação, de violência. Aquela coisa, se tu não tomar o remédio, tu não vais ver aquela série na TV que tu gosta de ver. Sim, é uma violência psicológica. É uma violência psicológica, né? E se tu contar para tua filha que eu não deixei tu ver a série, eu vou fazer isso, isso e isso contigo. Ou agarrar a força para a pessoa tomar o medicamento, é uma espécie também de violência. Né? Sim, o tutor, cuidador, né,
tem que ter respeito, é o direito ao respeito, né? E a dignidade, essa é a questão. Que está lá no artigo 10º do Estatuto, que eu disse, a gente precisa legislar, garantir no Estatuto o direito a ter respeito, o direito a ter dignidade, o direito a ter liberdade. Por isso que não é mais idoso, e sim pessoa idosa, para que a pessoa possa ter autonomia sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sabe? Eu querer, por exemplo, ser institucionalizada, porque é uma opção minha, eu não quero viver sozinha, eu acho que uma instituição de longa permanência, eu vou ser melhor, vou ter melhor condições de vida, vou me socializar mais. É uma opção minha, uma escolha minha, né? Agora, eu ser institucionalizada porque eu fui abandonada, negligenciada e tive meus direitos violados, isso não é legal. E é isso que tem crescido e acontecido muito. Sim, tu percebe que aumentou. Bastante. Eu vou pedir licença, que a gente já está chegando quase ao final, a gente tem mais uns 10 minutinhos. Antes da gente fazer o fechamento, porque agora temos o prazer de ter a Kátia todo mês aqui, uma vez por mês, até o final do ano. Eu já disse que o programa é dela. Que a gente vai ter a Kátia aqui nos trazendo informações que eu considero fundamentais, e já estou com umas ideias aqui de aproveitar e divulgar mais algumas coisas, mas depois eu falo. Eu peço licença para botar o Temperos Literários, que a Lu Vilela traz sempre dicas de literatura para a gente, né? E daí a gente volta para fazer a amarra final, pode ser? Pode ser. Vou botar aqui e vou aqui. Caras e caros leitores, desejo que vocês estejam todos bem, atravessando com saúde esses dias com temperaturas tão desafiadoras, inclusive aqui no interior de São Paulo. Bem, minha sugestão de leitura hoje é o esperado livro da escritora uruguaia Cristina Peri Rossi, chamado A Insubmissa. Trata-se do romance de formação, ou seja, é autobiográfico, desta premiada autora uruguaia, que é uma das vozes mais proeminentes e importantes de língua espanhola. Em meio a uma rica produção de ficção, poesia e ensaios, A Insubmissa é a obra mais recente e reveladora de Cristina Peri Rossi, vencedora do Prêmio Miguel de Cervantes e reconhecida como a única mulher do chamado boom da literatura latino-americana. Cristina Peri Rossi é escritora, tradutora, ativista política uruguaia, autora de uma vasta obra que inclui romances, contos, ensaios e poesia. Em 1972, exilou-se na Espanha, onde vive até hoje e tem uma vasta atuação na cena literária daquele país. Pois A Insubmissa foi lançado em 2020. É seu romance mais recente e acaba de ser lançado pela excelente editora Bazar do Tempo. Então, uma boa leitura para vocês e até a próxima. Estou voltando aqui. Fui procurar um pouco de informações sobre ela e ela é de 1941. Olha só. Então dá para a gente fazer, é um romance de agora. Qual é a idade dela? Sim. Já tem 80, né? Já tem 80, né? 83, eu acho, vai fazer 84. É 41, né? De novembro de 41, né? Para 25 vai fazer 84. 84, né? Vai fazer 84. Escritora, escrevendo romance. Produzindo, né? Olha, ó.
A Cris rapidinho já calculou, 84. Né? Para ver que as pessoas idosas estão produzindo, produtivas, né? É porque também depende muito de como a pessoa vai levando a sua vida, né? Como ela vai entendendo a sua vida e como ela vai acolhendo a sua passagem do tempo. Uhum. Uma E coisa claro, assim, de todo o acolhimento que tem ao redor dela também, né? uma outra coisa que eu queria frisar, Carla, é sobre a questão da violência, do Junho Violeta, né? Que uma das coisas importantes que a gente falou ali dentro das instituições que formam profissionais que vão lidar com as pessoas idosas, né? Trazer mais informações para a população, também necessita a pessoa idosa conhecer os seus direitos e os tipos de violência. Só que boa parte não conhece porque não sabe ler. Né? E aí entra a questão da educação. A educação ela é extremamente importante no momento da gente exigir o cumprimento dos nossos direitos, porque a gente só vai se perceber, né, como pessoa, nós só vamos entender os nossos papéis enquanto cidadão, nossos direitos, nossos deveres também, porque assim como temos direitos, também temos deveres, através da educação. A educação vai abrir este leque, estas opções de conhecimento, né? E quando eu falo em educação, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ter uma faculdade, um mestrado, um doutorado, mas minimamente saber ler e escrever e se perceber como um cidadão real, de verdade, né? Porque como é que tu vais ler, como é que uma pessoa idosa vai chegar lá e dizer, olha, o meu direito aqui de ser respeitado não está sendo respeitado, meu direito ao respeito não está sendo respeitado. Porque ela não vai saber que existe esse artigo, ela não sabe ler. E ela vai achar que o mínimo que ela está recebendo de atenção, de carinho ou de cuidado, já é o direito dela. Às vezes vão se contentar com um pouco. Né? Sabe aquela coisa assim, ele é tão boazinha, ele é tão bonzinho, ele cuida de mim. Né? Ele me dá uma refeição por dia, mas ele tinha que te dar 3. Porque o que tu recebe é para que tu ganhe 3 refeições por dia e não uma. Um exemplo, entendeu? Uhum. Então, o empoderamento passa por isso, né? A gente precisa empoderar mais. A escritora, né? Ela, que a Lu Vilela trouxe, A Cristina, ela é a Cristina, né? O nome dela. Ela, infelizmente, é uma exceção à regra. Quando a gente olha histórias, que nem da senhora que eu trouxe da outra vez, que começou a estudar com 85 e agora aos 91 faz uma faculdade, isso são exceções à regra. A senhora de 103 anos que ainda corre é uma exceção à regra. E aí a gente tem que começar esse movimento, né? Trazer as pessoas idosas para a educação. Que deixe de ser exceção, né? Exatamente. Que deixem de ser a exceção. Passem a ser a regra e não a exceção. Isso. A Cris está trazendo aqui. Bom, primeiro eu quero dizer, Cris, que é o mesmo ano da minha mãe também, que até está no hospital, foi hospitalizada ontem, com gripe, mas está bem. Coisas da idade, muito tempo úmido, umidade, esse não ajudou muito. Aqui, Cris, acho que acho que todos deveriam, através da educação, entender o conceito de cidadania. E que é sujeito cidadão. É verdade. Né? E o Cláudio, que fez nossa ligação com a Rádio Papareia aqui, né? Disse que passem a ser a regra. Concordo, Cláudio. Quero que a gente está falando, que comece a ser regra. Né? Eu quero mandar um grande abraço para o Cláudio, que fez essa interlocução entre nós, né, Carla? Nos apresentou, né, uma pessoa fora de série. Olha, sem palavras para o apoio que o Cláudio deu para que tudo isso pudesse acontecer. E também a Cris, que está falando aí, que é uma amiga muito querida,
que a gerontologia me trouxe, era lá de Brasília. O Leco, lá do início, meu marido, estava assistindo. Legal. A Cris, obrigada. Eu acho que ela vai ficar bem, né? E aqui o Cláudio, sendo que é uma satisfação, né? Realmente fez uma grande conexão. Eu queria que a gente fosse para o final e queria propor para ti, Kátia, assim, abrir espaço, né? Duas coisas. A primeira é ver o que nós da rádio podemos fazer, além do que a gente já está fazendo aqui, mas utilizando as nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, e eu o meu, né? O Carla Nilan, _ psicóloga, para que a gente possa auxiliar mais nessa questão da educação, né? Mas eu tenho que contar uma coisa. Eu tenho que contar. Eu fiz um comentário hoje, ontem, numa postagem de uma pessoa que eu admiro, né? Pela coragem que tem, que é o Tiago Ávila, né? E uma pessoa, fiz um comentário, assim, nada demais. E hoje vieram dois que hater, assim, e um deles me chamou de tiazona, eu achei ótimo, só que eu não tenho sobrinho, assim, agressivo e nem, digamos assim, com esse probleminha de analfabetismo funcional dele, né? Pelo contrário. E o outro me disse, sua velha, vai pintar os cabelos. Eu fiquei pensando assim, só que, e aí me ofendeu com o velha, né? Tentou, pelo menos, né? Eu achei muito engraçado, porque ele tinha um nome, o nome do perfil dele, um nome muito engraçado, assim, um nome que eu, como psicóloga, fiz uma associação, né? Óbvio, né? Não tem, fiz uma associação e respondi para ele assim, olha, acho muito engraçado o seu nome de perfil, e ri, pois o cara entendeu direitinho o que eu quis dizer, né? E ficou mais furioso ainda, né? E aí eu fiquei pensando, é claro que ele sofria idadismo, etarismo, sei lá o E quê. é uma violação de direito, é uma violência. Claro. Não, eu denunciei e depois eu bloqueei. Né? Mas não que ele tenha me ofendido, porque o nome dele era tão engraçado que quando eu li o nome dele, eu naturalmente entrei com uma coisa da psi, pensando na dificuldade que ele tem pelo nível de agressividade dele, né? Uhum. Mas assim, ver como as pessoas pensam em ofender dessa maneira, elas pensam que ofendem, né? Então, assim... Exatamente. Elas acham que assim, como é que eu vou ofender alguém? Vou chamar de velho? Claro, e assim... Tiazona, tiozão, né? então... Apesar que para o homem, o tiozão tem uma outra conotação do que o tiazona para a mulher. Claro. O tiozão para o homem é aquele homem mais maduro, que está por cima, pegando as novinhas, né? O tiozão, olha lá, desculpa a expressão que eu vou usar agora, né? O garanhão, desculpa a expressão. Já para a mulher, a tiazona é vista como a ridícula, a velha, que não se vê, que não se enxerga, que quer pagar de novinha, vou utilizar essa expressão, né? Olha como nós mulheres, né? Nós mulheres, aí já entra a parte do feminismo, sofremos, inclusive, né? No momento da ofensa, né? O tiazona para nós é um peso pejorativo, enquanto para o homem é um peso de é o bonzão, é o grandão, é o garanhão, é o pegador. Sabe que tem uma coisa que eu acho que quando a gente começa a ser bem resolvida com as coisas, com a idade, com o ser tia, com o ser vó, eu quase vou dizer assim, olha, é óbvio, eu sou feliz de ser velha porque eu tenho 2 netas maravilhosas, sabe? Que bom, né? Uhum. Mas a questão toda é que quando a gente é bem resolvido, esse tipo de coisa não nos afeta, pelo contrário, né? Assim, eu tinha vontade de concordar com ele, sim, eu sou velha, sim, eu estou precisando pintar o cabelo, sim, né, tem que pintar o cabelo, eu digo, sim, está tudo bem, faz parte, está tudo certo, né?
E eu achei muito engraçado, só que como ele tinha esse nome, que era algo como Castrim, alguma coisa assim, me Uhum. veio óbvio, né? O cara se chama Castrim, o que que eu vou pensar como psicóloga, né? Sim, Então, assim, eu fiquei com pena, sabe? E eu acho que a gente tem que poder se resolver bem com o nosso envelhecer sendo, sabe? E eu acho que quanto mais a gente se resolve com isso, mais tranquilo é para a gente poder lidar com as adversidades da vida. E a sabedoria a gente só tem com o passar do tempo, não tem jeito, né? é, Podendo aproveitar, por óbvio, né? é verdade, Carla. É isso, ser bem resolvido, é isso. Não tem, é ser bem resolvido. E isso ao longo da vida é que a gente vai se resolvendo, né? Que a gente vai entendendo. Sim, eu tô com meu. Eu tô com o meu cabelo branco. Sexismo geriátrico. É isso aí, Cláudio, sexismo geriátrico. Chega a ser hilário. É verdade. E o pior de tudo é que quando eu li o nome do rapaz, eu li errado, inclusive. Eu li de outra maneira. Entendeu? Uhum, Então, que eu coloquei para ele. E ele entendeu o que eu li. uhum. Ah, E isso aí, né, essa questão dessas palavras que utilizou, é que ali está na rede social, infelizmente, é uma terra sem lei, né? Mas, é, pessoalmente, isso é uma violência psicológica, sabe? É um tipo de violência psicológica. Tu discriminar alguém por causa da sua idade, por exemplo, é uma violência, é um crime, é verdade. né? E é como eu digo assim, ó, tu quer pintar o teu cabelo branco porque tu queres pintar, tu te olha no espelho, tu te sente bem de cabelo pintado, beleza. Agora, tu quer deixar as raízes brancas aparecendo porque tu não quer mais pintar, tu quer assumir o teu branco, também beleza. Por que utilizar essa característica? Ah, vai pintar o teu cabelo branco. No sentido, tu é bem resolvida, mas tem gente que não é. Tem gente que Claro. isso vai pesar, né? Tem gente que isso vai pesar. Não, mas esse foi o objetivo. O objetivo é sempre atacar por aí, entendeu? É desumanizar. E isso é típico do fascismo. O que ele fez só mostrou que o funcionamento dele é um funcionamento fascista, tanto um quanto o outro. Sim. Né? São funcionamentos fascistas porque retiram a humanização, querem retirar. Né? Então, essa é a questão. A violência contra o idoso, ou seja lá como quiser, contra o velho, como bem entender, quiser chamar, né? Ela passa por destituir a humanização, a humanidade dessa pessoa. Seja o tutor, seja o cuidador, seja a sociedade, não importa. Ah, É como se fosse assim, Carla. Tu completou 60 anos, a partir de agora, tu não tens direito a mais nada. Eu decido tudo por ti. Eu que eu tô dizendo, não eu, Kátia, mas eu, sociedade. sim, sim. Né? Eu, sociedade, decido tudo por ti. Pessoas com 60 anos ou mais não têm mais poder de decisão, não têm mais direitos. Eles Ah, simplesmente. mas eu vou te dizer uma coisa, Kátia. Né? Eu uso todas as filas que eu puder. Se eu olhar que tem muita fila, vou lá para a fila do idoso. Outro dia quase me tiraram da fila, mas não, É teu não. direito, não é? É É, teu direito. Não, e o pior são aquelas pessoas, porque hoje em dia a gente tem recursos, né, de botox, de não sei o que mais. Então tem muita pessoa lá com 60, 70 anos que não representa, né? Que tu mas vai sabe olhar o e que parece que tem acontece? menos. E aí diz assim: olha lá, tá na fila da pessoa idosa, olha aquele cabelo, olha aquele corpo, olha aquela cara, vê se parece que tem 60 anos. Como se a pessoa com 60 anos obrigatoriamente tivesse que estar com uma aparência totalmente debilitada, fragilizada e tudo mais, né? O que não é, né? O que Ó, não é.
A Narinha está trazendo aqui um boa noite, Carla, saudades. Gostei do assunto. Acho que tem que ter um programa para falar do idoso que agride. Também. Também. É aquilo, ó. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Toda pessoa idosa já foi jovem, ou seja, tem uma história. Assaltante envelhece, traficante envelhece, estuprador envelhece, né? Não, e a pessoa não muda. Talvez ela intensifique um pouco algumas características, mas quem era brigão vai continuar sendo brigão e vai ficar mais brigão ainda, né? E aí, dessa faceta que a Narinha traz, né, do idoso que agride, tem os dois tipos de idoso que agride. Tem o que agride porque é sem vergonha, né, é mal mesmo e vai agredir, e tem o outro que pode ser aí um sinal de alguma demência. Pois é. Isso então é um tema que tem dois viés aí para a gente abordar quando for falar sobre o tema. A Cris está dizendo que estamos vivendo uma transição do envelhecer, daí a própria prioridade para os super idosos, os 80 mais. E eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Eu não posso me colocar na fila de prioridade sendo que eu vejo atrás de mim uma senhorinha, que nem aconteceu outro dia, bem idosa, 80 mais mesmo, já, mas com muita dificuldade. Não vou ficar eu na frente dela, ela passa na minha frente. E está tudo certo, entendeu? Exatamente. É a prioridade dentro da prioridade, é isso aí. O Cláudio dizendo, foi falado hoje sobre cultura e educação. Daniel Munduruku nos presenteou há um tempo atrás, onde ele falava sobre o sonho da criança indígena, quando perguntaram. E aí ele deve estar escrevendo mais porque continua aqui. E aí a gente já vai terminando aqui com o Cláudio, né? E vamos indo daí para deixar o Cláudio terminar de digitar aí. Eu quero pegar uma coisa aqui no Instagram para ler. Eu até compartilhei hoje, mas eu ainda não li na íntegra, né? Mas a prioridade dentro da prioridade que a Cris ali mencionou, a CIDOSO, que é a Comissão Parlamentar da Pessoa Idosa, ela aprovou, né, que idosos acima de 80 anos que necessitarem de UTI e não tiver vaga pelo SUS, que sejam atendidos pela rede privada. Perfeito. Né? Perfeito. Que é a prioridade dentro da prioridade. Que a Cris estava falando. É. O Cláudio, voltando aqui o que o Cláudio disse, foi falado hoje sobre cultura e educação. Daniel Munduruku nos presenteou há um tempo atrás, onde ele falava sobre o sonho da criança indígena. Quando perguntaram para uma criança Munduruku o que ele queria ser quando crescer, ela geralmente responde, quero ser avô. Eu acho que fica uma bela reflexão para a gente terminar, né? O respeito aos seus ancestrais. Claro. O orgulho dos seus ancestrais. Perfeito. Né? Então, assim, e a Cris dizendo que essa pele seja aprovada nas demais comissões e sancionada. Tomara. Né? Tomara. Tomara, Cris. Eu e a Cris, a gente entende bastante de tramitação de PL, né, Cris? Estudamos bastante a respeito. Eu acho que é um assunto, importante. A gente vai voltar no mês que vem trazendo mais um pouco desse assunto. Abordaremos exatamente sobre a questão da alma, né? Exatamente. Do idoso. Quando é que o idoso fica desalmado mesmo? Né? E eu só queria voltar uma única coisa para a Narinha. Eu concordo com a Nara que tem muito idoso que agride, mas muitas vezes vem para o meu consultório, porque hoje, como eu atendo mais online, vou voltar para atender presencial aqui em São Paulo em seguida, mas por uma questão de trâmite de conselho, eu tenho que esperar mais um pouquinho. Mas eu atendi muito idoso.
e muitas vezes porque a família encaminhava porque a pessoa estava ficando agressiva. Estava agressiva. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, 80%, é porque a pessoa estava começando os primeiros sintomas de Alzheimer ou com algum tipo de demência, mas em geral, os primeiros sintomas de Alzheimer. Né? Então, uma coisa que a gente tem que estar muito atento, se não era uma característica da pessoa e passou a ser, bota um ponto de interrogação. Se era característica da pessoa, ela precisa de limite. Se não, é porque tem um caminho aí que está contornando o Alzheimer. Tá? Isso aí. Ou uma demência, alguma outra. Tá? Isso Tem aí. mais algum comentário aqui? Eu baixei o vídeo, vou postar no grupo da Rádio Futura Ancestral. Que legal, Cláudia, eu vou pegar lá depois. E acreditando que somos incríveis, que boa conversa. Teremos outras no próximo mês, certo? Falando sobre alma, depois vamos falar sobre sexualidade. A Cris, futuramente, Carla, a gente poderia convidar ela para participar de um bate-papo, porque ela é graduada em pós-graduada em psicogerontologia. Bom, eu já te disse no começo que o programa é teu. O convite. Ela tem muito a contribuir com a gente, a Cris. E a gente vai terminando. A todos boa noite. Boa noite, Cátia. Muito obrigada. Tchau, tchau. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Elia de papo com eu tô de papo com a